Mercado e Desenvolvimento, com Jurani Parente. Estamos voltando no programa Mercado e Desenvolvimento pela nossa querida TV Diário. Nós estamos batendo um papo muito bacana, mas muito bacana, com Patrícia Capeluto, palestrante nacional, especialista em comunicação, em conflitos. Olha que bacana a gente bater um papo desse aqui com a Patrícia Capeluto. Antes do intervalo comercial, eu deixei uma pergunta no ar. Patrícia, indo para o lado da comunicação violenta e da comunicação não violenta, o que seria um mau ouvinte? Tá, vamos lá. Escutar é um desafio, né? Para todo mundo. Tem muita informação no mundo, muita coisa acontecendo, e muitas vezes as pessoas acham que comunicação, eu quero melhorar a minha comunicação. As pessoas pensam em falar melhor e não se lembram de escutar melhor. Sim. Escutar é parte integrante da comunicação, tão importante e muitas vezes esquecida. E escutar, Patrícia, desculpe te interromper, escutar é diferente de ouvir. Escutar é um ato ativo, não é? Ouvir é fisiológico. Você está ouvindo barulhos, ruídos, carro passando. Escutar é uma decisão que você toma, é uma escolha diária. E tem que De saber estar escutar. ali presente. Tá? Isso é um aprendizado. Todo mundo pode aprender a escutar. A questão do mau ouvinte, bom ouvinte, embora, por exemplo, eu me ache uma boa ouvinte, realmente, né? Eu procuro estar focada ali no que a pessoa está me falando, ouvindo sem julgamentos, mas às vezes eu já me peguei em situações de, mesmo sendo uma boa ouvinte, de não praticar uma escuta ativa. Por exemplo, se tem uma pessoa... às vezes tem uma pessoa falando e ela me traz um problema. Aí ela começa a me falar do problema, no meio da fala dela, eu já tenho a solução. Aí eu interrompo, querendo ajudar. Só que isso não é escuta. Porque eu encerrei minha escuta para trazer uma solução. Ao longo do tempo, e isso vamos dizer assim, é um erro de escuta. Ao longo do tempo, eu já percebi que a minha escuta é muito mais valiosa que a minha solução. Eu posso aguardar até o fim. E se ela não trouxer uma solução, eu trago. Porque escutar, Jurani, não é solucionar, não é opinar, não é sugerir, não é resolver o problema do outro. Escutar é só escutar. Tá? Então, vamos dizer assim, erros de escuta que transformam uma pessoa... Eu não quero usar o termo mau ouvinte, porque eu estaria julgando uma pessoa e dando um rótulo a ela. Você é um mau ouvinte. Mas isso seria violento. Mas existem erros de escuta que todos nós cometemos. Como Então, é que a gente resolve? deixa eu corrigir a pergunta. O Tá que bom. seriam os erros de escuta? Tá vendo? Aprendi. Tá? E assim, os erros de escuta, a gente aprende a não cometê-los entendendo quais eles são. Quando eu falei, né? Interromper para solucionar o problema do outro. Focar em você mesmo. Assim, a pessoa às vezes está falando. A pessoa está falando e você está pensando na sua cabeça. Se você concorda, se você discorda e o que você vai responder em seguida. Ou seja, você não está ouvindo o outro. Você só está na sua cabeça aqui. Isso é um erro de escuta. Às vezes, por exemplo, você está falando uma coisa que eu não concordo, não gostei do que você está falando, eu interrompo você para trazer a minha verdade, porque eu não quero nem que você termine. Porque eu fico com medo, se você terminar, vai virar uma verdade. Eu não quero que vire uma verdade. O problema é que quando eu interrompo você, para eu dizer o que eu acho, a tua tendência também é me interromper para dizer o que você acha. Você também não quer me ouvir. Erros de escuta. Então, o que seria uma boa escuta? Eu oferecer a minha presença para escutar você, entender o seu mundo, compreender o seu mundo, sem julgar o que eu acho ou o que eu não acho, se é certo ou errado, mas estar ali presente para você. Isso é uma boa escuta. Sem tomar a história do falante, sem interromper ou interromper o mínimo possível e principalmente sem um julgamento, né, Patrícia? E tem uma coisa que a gente faz muito com a melhor das intenções, que é o seguinte: você me traz um problema, eu dou um tapinha no seu ombro e falo assim, calma, vai dar tudo certo. Vai passar. Você é competente. A gente faz isso com a melhor das intenções, mas isso não é escuta. Será que se eu disser para o outro, vai passar, aí ele vai falar, agora estou tranquilo porque vai passar? Não, a gente faz para ajudar. Mas será que a gente não pode dizer apenas, puxa, Jurani,
Você quer falar sobre isso? Eu posso te escutar. É Apenas bacana, isso, interessante. né? E É aí isso. vem o saber escutar. Começa por isso. Sim, é querer escutar. Mas Patrícia, então, para ser um bom ouvinte, eu tenho que sempre escutar? Não, porque vão ter momentos em que eu não vou ter disponibilidade para te escutar. Tá. Às vezes, disponibilidade de tempo, às vezes, disponibilidade emocional. E talvez seja mais honesto comigo e com você eu dizer assim para você, Jurani, eu não tenho disponibilidade, não consigo te escutar agora. Tá. A gente pode falar mais tarde? Podemos falar amanhã nesse mesmo horário? Eu quero te ouvir com atenção. Agora eu não consigo. Agora tem aquelas pessoas, Patrícia, que Sim, não conseguem dizer não, que às vezes estão super atarefadas, alguém chega com uma é, demanda nova e ela não consegue priorizar por não saber dizer não, e aí talvez ela comece a praticar uma comunicação violenta com ela mesma, por não saber sim, dizer não. sim. Dizer não é um desafio, né? É um processo. A pessoa, muitas vezes a pessoa tem medo de dizer não, por quê? Porque ela não quer que o outro fique chateado, Sim, ela quer que o outro goste dela, né? Ela sim, quer passar uma imagem assim, quem seria eu como profissional se eu disser não para o que estão me pedindo? Não, eu aguento. Só que aí é uma violência com ela mesma, porque às vezes ela está exausta, sim. sem tempo, ela não está priorizando as coisas dela. E não é justo também. Então, dizer não. Quando você diz sim para o outro, querendo dizer não, você está dizendo sim para o outro e dizendo não para você, para o que é importante para você. Você não está cuidando do que é importante para você. É, e é uma escolha a cada momento do não. Eu, que estou acostumadíssima a dizer não, por quê? Porque eu venho praticando isso. Tem alguns nãos que eu preciso dar uma respirada, chega a me dar um aperto no estômago, mas eu me conecto com o que é importante para mim, com o que é importante eu fazer, que realmente o que eu quero é dizer não e digo não com cuidado, com carinho, explico, porque eu também quero cuidar dessa relação, e administro o que vier. A pessoa pode ficar chateada? Pode, é direito dela. Agora, se ela ficar chateada ou se ela brigar comigo, não é um pedido, é uma exigência. Porque no pedido cabe o não. Agora, eu estou falando de uma forma assim, mas assim, é um aprendizado, porque muitas vezes não é simples. Ainda mais com pessoas que a gente gosta e considera. Tem pessoas que, pelo fato de não querer, aí eu vou botar entre aspas, ir para Tá, um conflito, tá? Elas às vezes sofrem muito, às vezes até adoecem e às sim, vezes aceitam uma coisa que, vou botar entre aspas, possa estar errado ou no caminho do que está errado para evitar um conflito. sim. E isso termina não sendo bacana, né, Patrícia? Porque o conflito já existe dentro dela, dela com ela mesma. A pessoa não fala, ela fica de mal com ela mesma para não tá defendendo, por não estar defendendo o seu ponto de vista, fica fazendo um julgamento ruim sobre ela mesma e não dando limite, sabe? Por isso que eu digo que é sempre uma escolha. É sempre uma escolha. Cada não e cada sim que você diz é uma escolha. Agora, não, eu não vou dizer não porque eu estaria sendo violento com a pessoa. Você está sendo violento com você. Patrícia, Fala. infelizmente o programa ele É já tão rápido, parece passa rápido, né? impressionante, né? Como passa rápido. Agora, É, tem uma é. coisa que eu queria discutir com você, que eu vi na sua rede social e eu aprendi. E Tá. aprendi semana passada, olhando a sua rede Ah, social, tá bom? E que você publicou, e eu queria que você falasse sobre isso. tá bom. Será que é necessário mesmo eu fazer um comentário na rede social de alguém? Eu ver algum comentário ou alguma postagem e eu ir lá e fazer esse comentário, tá? E eu interpretei da minha forma e passei a ser mais seletivo no que eu vou comentar e onde eu vou comentar. Eu não sei se eu entendi bem o que você falou. É esse caminho, Patrícia? É esse. Porque, assim, até esse post, né, que você está falando, Jurani, perguntaram uma vez para mim numa palestra como é que eu faço para dar opinião nas redes sociais sem ter problema. Aí a primeira pergunta que eu fiz assim: você quer opinar para quê? É, a gente se expressar.
é uma necessidade legítima. Eu quero falar, eu quero defender o que eu acho, que tem coisas importantes, cuidar dos temas que eu acho importantes. Tudo bem, tá? Agora, é preciso ter em mente que rede social, todo mundo pode ver o seu comentário. Pessoas podem criticar o que você está falando, pessoas que estão atrás de uma tela que você não sabe quais são. Então, quais seriam os cuidados? Se a tua palavra não está ali para divertir, informar, motivar, incentivar, confortar, acolher o outro, ela vale a pena ser dita? É trazer essa reflexão, e aí talvez você fale assim, não, ela vale a pena ser dita. Aí você diz, sabendo que depois que você diz numa rede social, você não tem mais controle sobre aquilo, tá? Pode ter interações boas e interações ruins. Tudo bem, mas é sempre uma escolha. Mas a primeira pergunta que eu farei é, você quer opinar? Para quê? Então, o que você está fazendo após ver esse post, Jurani, é um movimento saudável, vamos dizer assim. Sensacional. Patrícia Capeluto, muitíssimo obrigado por Eu você que participar agradeço. aqui do programa Mercado e Desenvolvimento na TV Diário, uma aula, um aprendizado que serve tanto para a vida pessoal como profissional. Uma honra, um privilégio ter você aqui. Olha, feliz da vida. Espero que tenha, para todo mundo que está nos assistindo, que tenha feito sentido para vocês. Não precisa ser tão difícil a gente se comunicar com os outros. E tem muito material, vídeos, textos, artigos na internet, livros, para vocês se aprofundarem nesse assunto. Muito obrigada, Jurani. Sensacional. E com a Patrícia Capeluto, nós estamos concluindo o episódio de hoje do programa Mercado e Desenvolvimento aqui na TV Diário. Nos encontramos na próxima semana. Um grande abraço e muito obrigado pela audiência. Abraço, gente. Mercado e Desenvolvimento, com Jurani Parente.